Não podemos mais falar hoje em dia sobre a dicotomia de contrato de direito privado e direito público. E sim, devemos falar em contratos, porque cada contrato vai ter a sua especificidade. No caso das concessões, do regime de concessão, devemos falar de instrumento de contrato de concessão. Por quê? Não podemos mais falar só de que seja um contrato administrativo somente. Ele vai além disso. Ele é um ato muito mais complexo que um contrato administrativo, quando colocado na doutrina clássica. Isso porque, no Estado Democrático de Direito, os poderes especiais que a doutrina clássica atribui ao Estado devem ser remanejados em caso da melhor realização do interesse do direito e da sociedade, antes mesmo do interesse público e do particular. O que eu quero dizer com isso? Que o Estado, na doutrina clássica, tem determinadas prerrogativas, que mais adiante irei falar, que diante do ordenamento jurídico atual, diante da compreensão da hermenêutica do arcabouço do ordenamento jurídico atual, não se pode mais falar em unilateralidade do Estado da administração pública face a um contrato de concessão e ao direito privado, à situação privada, sem levar em conta o equilíbrio econômico-financeiro, mas, além de tudo, em cima de tudo isso, o quê? O que for melhor de interesse do direito e da sociedade. O discurso deve ser mais amplo. Quando eu falo da posição do Estado em relação ao contrato administrativo, nós falamos principalmente das cláusulas exorbitantes, que dá à administração pública o direito de modificação unilateral, desde que assegurada a equação financeira. A rescisão unilateral, o controle e acompanhamento da execução, o direito de impor sanções no particular no contrato e impedimento de convocar excepto non adimplente contractus. Por que isso? Porque a Lei 866, quando estabeleceu no seu artigo 58, e a Lei 866, quando definiu o contrato administrativo, ela previu de forma clara, em seu inciso 1, modificá-lo unilateralmente para a melhor adequação de finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Veja bem, a administração modifica de forma unilateral. Rescindindo-os unilateralmente nos casos específicos do inciso 1 do artigo 79 dessa lei. De novo, uma outra previsão unilateral de rescisão. Fiscalizar-lhe a execução. Lógico, ele é o titular do serviço. Isso mais do que é dever. Nos casos dos serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis. Aí tem que o pessoal e serviço vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como a hipótese de rescisão do contrato administrativo. De outro lado, temos a inoponibilidade da execução do contrato não cumprido ao Estado, conforme o artigo 78 da mesma lei. Estas são todas as prerrogativas da administração pública face ao contrato administrativo. Aí, o que é que assegura o equilíbrio dessas duas partes, desse ajuste, né? É o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O sistema legal assegurou o direito do reequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado para fazer frente à desigualdade da relação. Porque, conforme estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, o privado entra de forma desigual na relação. E se ele não tiver essa cláusula do equilíbrio econômico-financeiro, ele não tem segurança de uma boa execução do contrato ou até de uma plena execução do contrato. Aí temos o artigo 37, no inciso 21, que as obras e serviços de compras e alienações serão contratados com cláusula que estabeleça obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta. O que quer dizer isso? Sempre que falamos em regime de concessão, em contrato feito com a administração pública, remetemos ao quê? Ao edital desta licitação.
porque deve ser feito através de licitação. No edital, que é um documento anterior ao instrumento de contrato, ele vai estabelecer todas as condições, todos os objetivos e todas as finalidades daquele procedimento licitatório. Ou seja, qual é a concessão, por quanto tempo, qual a cláusula de vigência, modelo contratual, quais são as especificações para participar desse certame licitatório e quais são as obrigações e deveres de ambas as partes. Então, não podemos esquecer que o artigo 37 vincula, e o edital vincula, ao próximo ato, que será o contrato. A Lei 8.987, de 95, previu causas exorbitantes também. A Lei 8.987 fala principalmente das concessões. E também previu as cláusulas exorbitantes e as cláusulas garantidoras do equilíbrio econômico-financeiro. E acrescentou uma hipótese de cláusula tipicamente pública: a impossibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do concessionário, a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, além de todas aquelas cláusulas exorbitantes que falamos anteriormente, que já vinha na 866, a Lei 8.987, por conta da especificidade do serviço, que é o regime de concessão, o serviço que vai ser dado execução para o particular, ainda previu mais essa cláusula. O artigo 39, e parágrafo único, diz que o Estado titular do serviço, ou bem dado em concessão, o poder de dispor livremente sobre as condições e de prestação de serviço ou uso do bem, modificá-las sempre que o interesse público demandar, poder de retomar o serviço ou bem concedido sem que caiba a oposição do concessionário, fica em contrapartida ao reconhecimento das prerrogativas ao contrato, que será garantido pelo equilíbrio econômico-financeiro. Daí a importância de se ter bem conceituado o que é equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A Lei 8.987, 95, diz, ela determina, de certa forma, que a determinação exata do objeto é feita posteriormente à sua celebração por atos administrativos unilaterais. As pretensões da administração se materializam em decisões autoexecutórias. E, de certa forma, podemos concluir que é intangível o equilíbrio da equação econômico-financeira inicialmente estabelecido. Ou seja, a cláusula que falamos, que era importante, que era o fator de equilíbrio, ela é, de certa forma, se não for bem interpretada, ela acaba não sendo aplicada de uma forma adequada. Certo? Aí temos o quê? A importância da sociedade na participação dos atos do Estado. E não deixa de ter no contrato de regime de concessão de serviço público. Deve a sociedade participar, sim, tanto do procedimento como depois dos conselhos futuros ou das decisões das concessionárias, sendo porque, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, a sociedade tem, sim, participado cada vez mais das decisões, de forma que essa participação pode ser privada ou particular na gestão e no controle da administração pública, com o fim de atribuir legitimidade em suas ações. E está ligada intimamente à noção de Estado Democrático de Direito, que se faz presente em diversos mecanismos, por exemplo, o princípio do devido processo legal e a sua maior incidência na atividade administrativa, normativa, por meio de audiências e consultas públicas, as arbitragens envolvendo a administração pública, o orçamento participativo, as negociações envolvendo reconhecimento de responsabilidade privada em matéria de defesa de concorrência, os termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, a participação popular na organização das cidades e na definição das diretrizes do sistema de saúde, da assistência social e da educação. O que podemos aplaudir, também podemos, de certa forma, tomar um cuidado. Mesmo sendo um progresso almejado pelo nosso Estado Democrático de Direito e pela nossa previsão de Constituição, a nossa Constituição cidadã, nós temos que ter em mente que essa legitimidade há que existir, tem que ser necessária, mas sem gerar aumento de custos e da burocracia, que é um risco e outra coisa, e ter o risco de captura dos órgãos públicos por grupos organizados,
que são consequências indesejadas. Ou seja, um exemplo, podemos ter uma agência reguladora, vem vários grupos que participam e acabam capturando determinados setores dessa agência em detrimento de outras situações. Isso só vai causar o quê? Consequência indesejada para nós, né? Outra coisa, consulta, plebiscito sobre vários assuntos. Não, direcionar e fazer campanhas públicas e fazer determinadas conscientização de participação da sociedade de uma forma que não venha a burocratizar e a ocorrer o risco de captura dos órgãos públicos. Sendo assim, o que eu teria para falar de forma teórica, de princípio constitucional, que poderia ser regime de concessão, eu encerro aqui e eu só trago para vocês que recentemente foi publicado um projeto de lei sobre o assunto específico que vai ser tratado mais tarde na Assembleia Legislativa, sobre o pedágio eletrônico, que eu gostaria só de ressaltar algumas partes do projeto, para que depois quem estiver interessado, entrar no site e fazer acompanhamento legislativo do mesmo. Foi publicado no Diário Oficial, do dia 4 de junho, um projeto que dispõe sobre sistema eletrônico de identificação de veículos para o pagamento de pedágios e estacionamentos conveniados no Estado de São Paulo. Ou seja, o grande nó do górdico do nosso fórum. Ele elenca, na sua justificativa, o quê? O que ocorre, na verdade, hoje em dia, é que existe uma situação de monopólio a qual desfrutam as empresas de serviços que certamente explicam a imposição das cláusulas abusivas. O consumidor não tem opção e, portanto, se vê compelido a aceitar as condições de uma única empresa que presta os mesmos serviços em diversas rodovias e estacionamentos. Por quê? Ele começa dizendo que 490 pistas no estado de São Paulo, não, 490 pistas de pedágio em seis estados brasileiros, corrijo, totalizando mais de 1.300 milhões de veículos cadastrados, certo? Apenas duas empresas de cobrança de pedágio eletrônico de duas marcas, identificação de veículo, a Sem Parar e a Via Fácil. Ainda diz que o caso concreto onde vemos a posição dominante fornecedor exacerbando a vulnerabilidade do consumidor, conforme o princípio do artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser lembrado. E que devemos invocar diversas normas que impõem, no caso concreto, como o artigo 20, inciso 4, da Lei Federal 8.884, de 94, que normatiza a infração da ordem econômica, o ato de exercer de forma abusiva a posição dominante, controlando parcela substancial de mercado relevante como fornecedor de serviço ou tecnologia a ele relativa, seguindo a mesma linha o artigo 39 a 51 do CDC, que explicita a nulidade de cláusulas contratuais de modalidades abusivas, o enriquecimento ilícito normativo no Código Civil, em seu artigo 884, e, por fim, o direito de ação para fazer cessar o abuso de receber devidas indenizações, no artigo 29 da mesma lei federal. As normas falam, ele ainda diz que, na sua justificativa, só para finalizar, que as normas não faltam para coibir os atos praticados pela indústria do pedágio, entretanto, falta em nosso Estado uma norma específica que regulamente os contratos de prestação de serviços de cobranças automáticas de pedágio para que se possam evitar os abusos cometidos. O projeto tem o seu mérito, e conversando com a professora Patrícia, ela tentou muito bem que o projeto, no seu bojo, deveria ter previsto a possibilidade de concorrência dos pedágios automáticos nas concessionárias. E ele não fez. Traz outras identificações, outras sistematizações, mas não trata disso. E ainda lembra, que é importante, falamos, a matéria de competência concorrente, conforme o artigo 24, inciso da Constituição Federal. E, por razão, ele entra com o referido projeto de lei. Espero ter contribuído para vocês. Muito obrigada.